Vamos pegar então graficamente falando aqui e destacar um pouco isso que eu estou conversando, tá? Pessoal, a gente testou recentemente então a média de 200 dias, que foi a região pela qual ele perdeu temporariamente, buscando liquidez lá em 102 mil dólares. Nós tivemos duas vezes esse teste em 102. Aqui nessa corretora, aqui na Binance, ele não chegou a derreter até 102, tá? Em algumas corretoras ele chegou até 102. Então, na verdade, ele está fazendo um fundo duplo aqui, né? Demonstrando um pouco de força. Olhando assim o gráfico agora, me parece, né, que ele está querendo consolidar lateralmente para depois voltar a subir. Mas o mais importante é a gente entender que nesses últimos dias a gente defendeu uma região importante para manter a tendência de alta. Então, o topo anterior, né, ele foi defendido. Na verdade, o topo anterior não foi defendido. O topo anterior foi perdido, 108 mil dólares, tá? Só que como ele perdeu temporariamente e na mesma semana ele voltou acima de 108, ou seja, no domingo o preço já estava acima de 108 novamente, a gente tem aqui uma defesa de suporte do topo anterior. Então isso significa que o mercado ainda quer entregar mais alta. Então por mais que pareça que é o fim do mundo, parece que o mercado vai desabar, ele ainda, tecnicamente falando, ainda, por enquanto, ele ainda está em tendência de alta. Ele ainda está com expectativa de alta e eu acredito que novembro vai ser um mês de alta para os mercados, tá? E eu explico isso por quê? Porque o gráfico do Ethereum, antes desse movimento de busca de liquidez que ele fez aí, tá? Então, o gráfico do Ethereum, ele ainda está muito bonito, tá? Ele está com uma expectativa de rompimento de final de ano. E o Ethereum agora vai receber uma atualização de melhoria de performance, tá? Vai melhorar um pouco ele vai receber a atualização chamada Fusaka, tá? Que é uma atualização para melhorar a questão de travamento, às vezes, de quando você vai fazer uma compra ou venda, vai fazer um swap, né? De um Ether por Tether, por exemplo, dentro de uma corretora descentralizada. Ele vai melhorar um pouco, vai melhorar a questão de redução de taxa, vai melhorar a performance das Layer 2, que já tem uma performance interessante, né? Mas quando o mercado dá aqueles movimentos muito bruscos, você pode perceber que mesmo os DeFi, eles travam, né? Tu não consegue comprar e nem vender no momento que está o mercado andando muito rápido. Então eu acredito que a melhoria do Ethereum vai ser muito mais base em performance, tá? E é justamente por conta disso que eu acredito que em 3, 4 anos a Solana não vai ser algo que interessante, provavelmente vai acontecer o que aconteceu com a Cardano, né? As concorrentes aí do Ethereum, elas vão começar a flopar e perder o interesse ao longo do tempo, uma vez que o dinheiro maior movimento financeiro está acontecendo dentro da rede Ethereum. Enfim, eu acredito que os 2, 3 próximos anos para o Ethereum vão ser bastante determinantes aí para o futuro do Ethereum, tá? Porque eu acredito que eles vão se associar a uma infraestrutura com inteligência artificial e isso tudo vai trazer ou uma alta muito boa ou, né, pode surgir aí outras redes que podem substituir o Ethereum, mas eu acho muito difícil, tá? Então é o seguinte, o Ethereum agora, ele está testando o topo anterior como suporte. Isso é muito bom, tá? Cara, eu não venderia Ethereum no final desse ano nem a pau, pelo menos por enquanto. Mantenho minha posição em ITU, né? ETF de Ethereum alavancado 2 vezes. Acredito no Position Trade ainda. Acredito que ele está finalizando o seu processo de realização de lucro, de acumulação, para depois continuar subindo. No meu entendimento, ele está fazendo um movimento de continuação de alta mais tarde. Acredito que o Ethereum pode superar 6 mil dólares em novembro ou até mais. E quando ele entrar nessa fase de descoberta de topo, as pessoas começam a querer comprar ele desesperadamente, né? Então, assim, olhando pela perspectiva do futuro do mercado cripto agora no curto prazo, eu estou bem otimista com cripto, tá? Tanto Ethereum quanto Bitcoin acredito que vão entregar alta. Vejo que alguns tokens, algumas altcoins, né, coligadas ao Ethereum, elas começaram a subir legal de novo. Então, tipo, tu pega uma Pena da vida, uma SNX, né, que são os projetos mais antigos aí. SNX acho que tá tendo alta por causa de
de uma plataforma nova que vai ter uma competição de trading, tá? Mas a SNX aqui, ela subiu bem legal, cara. Da queda até agora, daquele dia de queda, né? Ela subiu mais 100% aí de alta em poucos dias. E algumas infraestruturas da rede Ethereum, como a SNX, né? Tu pega a Panda, Wave e tudo mais, elas ainda estão mantendo suporte de alta no semanal. Então, apesar de ter ficado um pouco feio nos últimos dias aí, tá? Eu espero que elas consigam segurar e voltar a subir. Então, Ethereum, Bitcoin, eu acredito em continuação de alta para o final do ano, tá? Eu sei que o Bitcoin, ele tá dando um forte cagaço na galera, porque ele tá numa cunha, tá? Cunhas não são muito boas, porque cunhas de alta, assim, elas são cunhas ascendentes de baixa, ou seja, elas provocam mais quedas pela frente, na maioria das vezes, tá? Mas por conta do ciclo do Bitcoin ter uma alta mais lenta e progressiva, eu acredito que ele está subindo em lateralidade para continuar subindo, tá? Antes de fato levar todo mundo a ficar preso. Por quê? Porque a gente ainda não teve um mês de euforia ou um mês em que provoque a exaustão da força direcional do mercado. Então, geralmente, quando o mercado, antes dele inverter de tendência, ele geralmente faz um período de euforia mais forte e aí ele tem um esgotamento, né? Outro detalhe importante também, esse gráfico aqui ele é igualzinho ao final do ciclo anterior, e muitas vezes o mercado ele não repete exatamente o que iria acontecer. Se ele começasse a cair a partir de agora, perder muito valor, além de 95 mil dólares, ele cair além de 95, eu acharia muito estranho, porque ele repetiria um movimento que ele fez no ciclo passado. E eu acho improvável ele repetir exatamente o ciclo, exatamente o movimento anterior. Então, eu acredito que novembro e dezembro são meses que podem ainda trazer um movimento direcional de alta para o mercado. Por isso que eu não acho interessante você desistir do mercado agora. Porque por mais que o mercado não esteja entregando na velocidade que você quer, na velocidade que a gente deseja, né? E que o mercado de cripto ficou em segundo lugar nesse ciclo, né? De fato, o mercado que mais subiu foi o mercado de small techs, tá? As altcoins não aconteceram nesse ciclo porque a alta mais forte, exponencial, aconteceu no mercado de pequenas ações de tamanho de mercado duvidoso, de tamanho de mercado baixo, em narrativas de momento. Então, por exemplo, inteligência artificial, ao invés de subir tokens de inteligência artificial, subiram ações sobre inteligência artificial e que ainda estão em alta.